Olá, turma do 8º ano. Sou o professor Maquel Bruno, professor de Ciências do Colégio de São Salvador. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, nós estamos em mais um dia de aula remota. E a aula de hoje, ela dará continuidade aos conteúdos do livro didático. Iremos entrar neste momento em uma nova unidade temática. Nós saímos agora de um tema que era Terra e Universo, e nesse momento nós entraremos numa nova temática, que é a vida e evolução. Uma das unidades temáticas garantida na Base Nacional Comum Curricular. Nesse tema, nós daremos início à vida e evolução. Nós iremos falar precisamente hoje dos aspectos gerais da reprodução dos seres vivos. Como é que os seres vivos reproduzem? Esse capítulo é o capítulo 4 do livro didático de vocês. Então, para que nós comecemos a falar como é que esses seres vivos se reproduzem, é necessário que nós entendamos um conceito principal de uma estrutura funcional que faz parte do nosso DNA, que são os cromossomos. O que são os cromossomos? Os cromossomos, eles são responsáveis pelas transmissões hereditárias. Ou seja, nós herdamos os cromossomos dos nossos pais e herdamos os cromossomos das nossas mães. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, que 23 foram doados pelo espermatozoide do meu pai e 23 cromossomos que foram doados pelo cromossomo da nossa mãe. A soma dos cromossomos do nosso pai com os cromossomos da nossa mãe gerou uma célula, que foi a célula ovo ou zigoto, que sofreram diversas multiplicações e, consequentemente, nos formaram. Essa união do óvulo e do espermatozoide é o que a gente chama de fecundação. Os tipos de cromossomos, assim como o número, eles vão variar de uma espécie para outra. Nós, seres humanos, como eu falei, temos 46 cromossomos. Mas os outros seres vivos, que são de outras espécies, cada um vai ter um número de cromossomos diferenciados. São formados basicamente de proteínas e de DNA, como eu falei. É justamente no DNA que o cromossomo ele faz parte, ele está incluído. O DNA ele vai conter genes, e é justamente esses genes que nós herdamos dos nossos pais e herdamos das nossas mães, que nós iremos herdar essas características, tanto físicas, como características que a gente não consegue visualizar. As características físicas, por exemplo, para ficar bem mais claro para vocês, como por exemplo a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, a cor do nosso olho, o formato do nosso olho, o formato do nosso nariz. Se o nosso cabelo ele é crespo, liso, ondulado. Se a nossa pele, como eu já falei, ela vai ser uma pele negra, vai ser uma pele mais clara. Então, tudo isso são características físicas, características que nós conseguimos enxergar olho nu, que nós herdamos do nosso pai, herdamos da nossa mãe e, com certeza, elas vêm a partir dos genes. Cada gene, ele vai ter uma informação genética. Então, eu vou ter um gene específico para caracterizar o seu cabelo. Eu vou ter um gene específico para caracterizar a sua pele. E é justamente a mistura desses genes, mistura dos genes do meu pai com os genes da minha mãe, que irá formar a minha característica. Os cromossomos eles diferem entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes. Sim, existem cromossomos de vários tamanhos, de vários formatos. Aqui eu tenho um exemplo para vocês para mostrar que cada espécie vai ter um número de cromossomos diferente. O ser humano, por exemplo, ele tem 46, como eu já tinha falado. O chimpanzé ele tem 48, o camundongo 40, o gato doméstico 38, o gorila 48, o feijão 22, a cebola tem 16, o cavalo 18, o mamão 18, o cavalo 64, o cão 78, o pepino tem 14. Isso não precisa memorizar, tá? É apenas só para exemplificar para vocês que cada espécie ela vai possuir um número de cromossomos diferentes. Vocês sabiam que um bebê, ao nascer, eles possuem
trilhões de células. Veremos como isso é possível agora. Ou seja, um dia todos nós já fomos uma única célula, que é a célula diploide. Por que uma célula diploide? Porque uma célula diploide ela é formada da união de uma célula N, que é o espermatozoide, mais outra célula N, que é o óvulo. A união de uma célula N mais N vai formar a célula ovo-zigoto, que é chamada de 2 Ns. Quem são as células haploides? As células N é o espermatozoide e o óvulo. A união do espermatozoide com o óvulo, N mais N, que são duas células haploides, o espermatozoide que contém 23 cromossomos e o óvulo que possui 23 cromossomos. Essa união vai formar uma célula 2N, que é justamente a célula diploide, célula ovo ou célula zigoto. O que seria a fecundação? É justamente o momento de união entre o espermatozoide e o óvulo. Essa imagem mostra precisamente o momento onde o espermatozoide ele está penetrando o óvulo. Essa aqui é uma imagem fotografada, certo? Do momento exato que a fecundação ela ocorre. Quando essa união acontecer, irá se formar uma célula ovo, que é uma célula ovo ou zigoto. Essa aqui é uma imagem justamente do zigoto humano. Só que nós seres humanos, todos nós, um dia já fomos uma única célula. Essa célula ela irá sofrer sucessivas divisões para que se forme nós seres humanos. Então ela vai se dividir uma em duas, duas em quatro, quatro em seis, seis em 12, 12 em 24 e assim sucessivamente até formar as trilhões de células que são contidas em um bebê. O aumento do número de células ele se deve a inúmeras divisões celulares, como eu acabei de falar. As divisões celulares elas vão ocorrer para originar, né, uma nova célula. E eu tenho dois tipos de divisão celular. Eu tenho uma mitose e eu tenho uma meiose. O que é que vai diferenciar uma mitose de uma meiose? Gente, a mitose, eu tenho uma célula mãe. Essa célula ela tem 46 cromossomos. Com o passar do tempo, essa célula ela vai se dividir em duas, com as mesmas características idênticas à célula mãe. Não só a mesma característica, assim como também o mesmo número de cromossomos. Se essa célula ela tem 46 cromossomos, ela vai começar a se dividir em duas, o DNA ele se duplica e as células filhas que se originaram a partir dessa célula mãe, elas irão conter as mesmas quantidades de cromossomos, assim como também elas irão ter as mesmas características, o que significa dizer que elas serão clones. Qual célula do nosso corpo ela realiza a mitose? Quase todas. Apenas duas não realizam. Então, todas as células do nosso corpo, exceto óvulo e espermatozoide, elas realizam mitose. Já o óvulo e o espermatozoide, elas irão realizar outro tipo de reprodução, outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Mas qual é a importância da meiose? Permitir que os seres vivos cresçam. Eles vão substituir aquelas células que morreram. Exemplo, as células da nossa pele. As células da nossa pele, elas sofrem mitose. Quando nós tomamos muito sol e que nós começamos a despelar por causa da insolação que foi muito grande, nada mais é do que ali células da minha pele se regenerando, células da minha pele se reproduzindo, células que estão sendo substituídas, células que morreram e que darão origem a novas células. Essas células elas têm capacidade de se regenerar, certo? Então a importância da mitose é justamente essa, substituir aquelas células que morreram, assim como também proporcionar o crescimento daquele ser vivo. Mas como se formam os espermatozoides e os óvulos, que têm somente 23 cromossomos? Então,
As células haploides, que é o espermatozoide e o óvulo, são as únicas células do nosso corpo que elas têm a capacidade de realizar a meiose. Então, a meiose, ela lembra um nome. Meio vem de meio, vem de metade. Ela é o oposto da mitose. Esse esquema aqui mostra muito claro para vocês o que seria a meiose. Gente, a meiose, ela tem uma célula igualzinha, tá? Lá a mitose. Essa célula, ela vai ter 46 cromossomos. Igual lá na mitose, a célula mãe. Mas essa célula, ela vai se dividir. Quando ela se dividir e sofrer o que a gente chama de primeira divisão, meiose 1, essa célula, ela vai se dividir e vai dar origem a duas células. Essas duas células, elas vão sofrer outra divisão. A outra divisão que essa célula sofrer, a gente vai chamar ela de meiose 2. Então, eu tenho que, na meiose 1, eu tenho uma célula com 46 cromossomos que vai se dividir, vai dar origem a duas novas células com 23 cromossomos. E depois, essa célula vai se dividir novamente e cada uma delas vai dar origem a duas. Sendo que essas duas, elas vão dar origem a 4 células filhas. O que isso significa dizer o quê? Que uma célula mãe com 46 cromossomos, ela vai passar pela primeira divisão, pela segunda divisão e vai dar origem a 4 células filhas com a metade de cromossomos das células mães. Por isso o nome meiose, que vem de metade, vem de meio. Então, na mitose, nós tínhamos uma célula com 46 cromossomos que dava origem a duas novas células. Na meiose, não. Eu tenho uma célula com 46 cromossomos que vão dar origem a 4 novas células. Sendo que essas 4 novas células, elas terão a metade de cromossomos das células mães. O que a gente caracteriza aqui, a meiose, ela é um processo reducional. Por que reducional? Porque ela vai dividir o número de cromossomos pela metade. Qual é a importância da meiose? Gente, a variabilidade genética é a principal importância da meiose. É justamente por causa dela que nós, seres humanos, somos, por exemplo, apesar de sermos semelhantes, mas não somos iguais, geneticamente falando. Então nós, apesar de sermos todos seres humanos, nós possuímos características genéticas diferenciadas. E isso acontece justamente por causa dessa divisão celular, que é a meiose, tá? Então, aqui só tem resumindo, né, para a gente ver essa diferença entre mitose e meiose. Então, a mitose, eu tenho uma célula mãe que vai dar origem a quantas células? 2. Mas na meiose, eu tenho uma célula mãe que vai dar origem a quantas? A 4. Uma diferença grande. Aqui eu tenho origem a 2. Na meiose, eu dou origem a 4 novas células filhas. Essas células que vão originar na mitose, elas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Na meiose, não. Eu vou ter 4 novas células com a metade de cromossomos da célula mãe. Essa é a principal diferença entre meiose e mitose. Mas quais são os tipos de reprodução? Gente, eu tenho 2 tipos. Eu tenho uma reprodução que a gente chama de reprodução gâmica e eu tenho uma reprodução que a gente chama de reprodução agâmica. A reprodução gâmica, ela tem a presença de gametas. A reprodução agâmica, eu não tenho a presença de gametas, certo? Aqui eu tenho que a reprodução sexuada é aquela reprodução gâmica, é aquela reprodução que tem a presença, sim, de gametas. Aí eu tenho que, na reprodução sexuada, eu vou ter células haploides, que são os gametas. Aquela célula N, que são o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Eu vou ter na reprodução sexuada a união desses gametas, que são haploides N, que vão se unir, N mais N, e vão dar origem a uma célula diploide, que é a célula ovo ou zigoto.
Essas células que vão sofrer reprodução assexuada, sem a presença do gametas, elas podem se reproduzir por três formas. Elas podem se reproduzir por crescimento, elas podem se reproduzir se renovando, ou elas podem se reproduzir regenerando. Nós iremos ver agora uma. Primeiro nós iremos começar pela autogamia. O que seria a autogamia? Gente, a autogamia ela só irá acontecer entre indivíduos hermafroditas, que tanto possuem o sexo masculino como o feminino no mesmo indivíduo, no mesmo ser, certo? Ambos os gametas eles vão se fecundar e eles são provenientes da mesma célula. Gente, se ele tem gametas, significa que essa reprodução é uma reprodução gâmica, porque tem a presença de gametas, certo? Então eu tenho aqui como exemplo para vocês uma flor, tá? A flor mais conhecida que é hermafrodita e que faz esse tipo de reprodução de autogamia é justamente o hibiscus. Não sei se vocês conhecem. O hibisco, ele tanto vai produzir o gameta masculino, tanto vai produzir o gameta feminino. O gameta masculino ele vai produzir o pólen, certo? E ele vai ter o gameta feminino que vai ser produzido o óvulo através do ovário. Então aqui é o ovário, aqui é o gameta masculino. O grão de pólen está sendo liberado para o ovário. E assim a fecundação ela está ocorrendo por autogamia. Na mesma flor, ela vai ter a presença do gameta masculino e do gameta feminino. A conjugação. Gente, quando falar em conjugação, vocês lembrem logo. Na verdade, é a troca de material genético da célula. Aqui eu tenho uma bactéria, aqui eu tenho uma bactéria. O que é que vai ocorrer nessa bactéria? O material genético dela vai passar para a outra. Essa troca de material genético, onde o material genético dessa, que é o DNA, passa de uma para a outra e dessa passa para essa troca de gametas, elas são chamadas de conjugação, certo? Essa troca de material genético, onde aqui eu tenho uma foto de microscópio, né, de duas bactérias, mostrando claramente como é que pode ocorrer esse tipo de conjugação. O outro tipo que a gente pode falar de reprodução sexuada é a fecundação cruzada, né? Aqui eu estou mostrando para vocês 4 animais realizando a fecundação, o que a gente chama de fecundação interna. Órgão genital do macho sendo introduzido no corpo da fêmea, certo? Aqui são indivíduos, essa reprodução ocorrendo entre indivíduos de espécies diferentes, certo? De sexos diferentes. Eu tenho sempre aqui um macho com uma fêmea, 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 certo? Outro tipo de reprodução é o que a gente chama de neotenia. Qual é a característica principal da neotenia? É quando essa reprodução ela vai ocorrer justamente na forma lavária, certo? Toda reprodução que ocorrer entre o indivíduo ainda na fase de larva, a gente chama ela de neotenia. Aí eu tenho como esse animal aqui muito estranho, por sinal, que é o chamado de axolote. É a paternogênese. Gente, eu sou muito fã da paternogênese porque é uma reprodução extremamente fantástica, né? Ocorre entre as abelhas, certo? Então, as abelhas, eu tenho 3 animais na colmeia. Eu tenho o zangão, que é o macho, eu tenho a abelha rainha, que é a fêmea, e eu tenho a abelha operária, que é a abelha que vai em busca do mel, né? Que vai produzir o mel, que vai em busca do grão de pólen nas flores. Então, como é que ocorre a paternogênese? Gente, a paternogênese ela ocorre a partir de um óvulo que não foi fecundado, certo? O zangão, ele fecunda a rainha. A fecundação do zangão com a abelha rainha, a rainha ela vai começar a produzir óvulos. Esses óvulos, eles darão origem a novas abelhas, e essas abelhas que vão nascer, elas vão existir a partir de um óvulo, gente, que não foi fecundado. Veja que interessante. Imagine um óvulo que ele não teve fecundação nenhuma e que ele deu origem a uma nova abelha. Quando você tiver uma reprodução onde você tem um óvulo que ele não foi fecundado, a gente chama isso de paternogênese. Aqui eu tenho outro exemplo de reprodução sexuada, né, que é a poliembrionia, onde eu tenho um exemplo dos gêmeos,
né, a reprodução dos gêmeos ela é bastante interessante, porque ela acontece da seguinte forma. Eu tenho dois seres humanos sendo desenvolvidos em uma mesma pessoa, em uma mesma mãe. Qual é a diferença desses gêmeos para esses gêmeos? Gente, aqui eu tenho dois bebês sendo desenvolvidos em duas placentas diferentes. Aqui eu tenho dois bebês sendo desenvolvidos dentro da mesma placenta. O que a gente chama aqui de gêmeos bivitelínicos, gêmeos univitelínicos. Esses gêmeos obrigatoriamente serão do mesmo sexo, terão as mesmas características e eles serão desenvolvidos a partir de um óvulo e um espermatozoide. Né? E são totalmente idênticos, certo? A única coisa que eles são diferentes são as digitais, porque as nossas digitais elas são desenvolvidas a partir do movimento que esses bebês eles desenvolvem durante os 9 meses de gestação. E é impossível que eles se movimentem no mesmo sentido, sincronizados durante 9 meses. Já esses gêmeos aqui, a placenta elas são diferentes. Geneticamente eles são diferentes. Eles podem ser ou não do mesmo sexo. Eles não serão idênticos, assim como eles se desenvolverão em placentas diferentes. E isso a gente chama de gêmeos bivitelínicos. A gente entra agora na reprodução assexuada, que é aquela reprodução que não há produção de gametas, certo? Gente, eu tenho como exemplo principal aqui o que a gente chama de divisão binária, bipartição ou cisparidade. Gente, é muito fácil. É quando você tem um indivíduo, aqui é um protozoário chamado de paramécio. Esse protozoário, ele vai começar a se dividir, o núcleo se divide em dois até dar origem a dois animais diferentes, dois animais separados que terão as mesmas características, terão o mesmo material genético, enfim, serão clones, tá? Então, onde eu tenho uma reprodução de um indivíduo que vai se dividir em dois, com as mesmas características da mãe, eu digo que eles são reproduzidos por divisão binária. Bi, que vem de dois. Um animal, um ser vivo, dá origem a dois, certo? Aqui não é um animal, é um protozoário. Aqui eu tenho como exemplo a esponja do mar para outro tipo de reprodução. Ela é bem interessante. Essa reprodução ela ocorre por brotamento. Preste atenção. Aqui eu tenho uma esponja que nasce ao lado dessa esponja uma estrutura que a gente chama de broto. Esse broto, por isso o nome da reprodução é brotamento. Esse broto ele dá origem, ele começa a herdar, aliás, todas as características genéticas e hereditárias da mãe. Quando ele herdou todas as características hereditárias, ele se desprende da mãe, se solta, se fixa no substrato e quando ele fica no substrato aqui surgiu uma nova esponja. Essa esponja tem as mesmas características da mãe, ela é um clone da mãe e com o passar dos tempos, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai se tornar adulta. Esse tipo de reprodução é uma reprodução assexuada porque não há a presença de gametas e ela é chamada de brotamento. Aqui eu tenho como outro exemplo a esporulação. Gente, a esporulação é aquela reprodução onde vai ocorrer a presença de esporos. Aqui tem como exemplo de um fungo, né, se reproduzindo. Mas eu acredito que fica mais claro para vocês se eu falar para vocês das plantas. Gente, a samambaia. Ela é uma planta que quando você vê a parte inferior da folha, vai ver uns pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons é quando a planta ela está na fase reprodutiva. Aqueles pontinhos marrons, quando eles estão maduros, eles liberam um pozinho. Aquele pozinho nada mais é do que esporos, que quando caem em um solo fértil, germina e dá origem a uma nova planta, a uma nova samambaia. Certo? Esse é o exemplo mais claro que eu posso passar para vocês de esporulação, que é a reprodução assexuada através de esporos. O outro tipo de reprodução assexuada ocorre na planária, certo? A planária que ela é um verme. Esse verme, que é chamado de planária, ele vai sofrer o que a gente chama de laceração ou esquizogênese. Essa planária é quando tem uma planária que ela se lacera, né? Ela se desprende. Cada parte do corpo dela
ela vai dar origem a um novo indivíduo. Ou seja, a parte da cabeça vai dar origem a um novo animal, a metade do corpo vai dar origem a outro animal e a parte de baixo vai dar origem da cauda, né? Vai dar origem a um novo animal. E esse tipo de reprodução a gente chama de laceração. O outro tipo de reprodução que ela é muito conhecida, né? Que é chamado de regeneração, que é o caso das estrelas do mar. Quando uma estrela do mar, ela quebra o seu braço, cada braço que foi quebrado daquela estrela, ela vai dar origem a um animal. Veja que aqui ela se quebrou em dois. Esse braço vai dar origem a uma estrela, esse outro braço vai dar origem a uma nova estrela. O nome dessa reprodução ela é chamada de regeneração, porque o animal ele tem a capacidade de se regenerar. E aqui a gente entra para finalizarmos os tipos de reprodução, né? Os animais eles podem ser ovíparos, eles podem ser ovovivíparo e ele pode ser vivíparo. O que é que vai diferenciar? O ovíparo são aqueles animais que vão nascer através de ovos, certo? Eles botam ovos que vão se desenvolver fora do corpo do animal. Como principal exemplo que eu tenho para vocês, eu tenho as aves. O animal ovovivíparo é aquele animal que ele vai reter o ovo dentro do corpo do animal e depois ele vai eclodir ainda dentro do corpo do animal e o animal ele vai colocar o filhote dele já pronto. Isso acontece com alguns peixes, acontece também com alguns répteis, principalmente algumas cobras, certo? E o vivíparo, né, que é o nosso caso, são aqueles animais que o embrião ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe através de uma placenta, certo? Como a gente tem exemplo aí todos os mamíferos, e tem algumas exceções, mas a maioria dos mamíferos se desenvolvem dessa forma. Repetindo, ovíparo nasce do ovo, ovovivíparo, quando o ovo se desenvolve dentro do corpo da mãe, o ovo eclode ainda dentro do corpo da mãe e o filhote já sai pronto, e vivíparo é quando o animal ele desenvolve os seus filhotes dentro do corpo da mãe através da placenta, onde todos os nutrientes, né, vão ser passados através do cordão umbilical. E assim a gente conclui a aula de hoje. Qual é a atividade que vocês terão? A atividade será a atividade da página 66 e a página 70 do livro didático. Lembrem, por favor, que essa atividade ela deve ser enviada hoje, preferencialmente até o meio-dia. Enviar a foto da atividade no grupo do WhatsApp. Por gentileza, façam um cabeçalho, respondam as questões, não esqueçam de colocar o nome do aluno completo, por favor. Isso ajudará muito ao meu trabalho. É muito difícil recebermos as atividades de todos os alunos, fazer essa tabulação e identificar cada aluno que enviou. Quando você envia uma atividade sem o nome, eu terei o trabalho de perguntar quem você é e qual é a turma que você estuda. E isso acontece sempre, gente, porque todas as vezes que vocês mandam material, a gente exclui a conversa. A gente anota que você enviou e exclui, porque senão o nosso celular sobrecarrega demais. São mais de 100 alunos enviando atividade no mesmo dia. A outra atividade complementar é essa atividade aqui. Eu quero que vocês peguem folha de papel ofício, façam um cabeçalho e eu quero que vocês façam o seguinte: procurem fotos em revistas, jornais, livros velhos que você tem em casa principalmente. Cortem 20 animais diferentes. Quando você cortar 20 animais diferentes, você vai colar ele um abaixo do outro. Do lado do animal, você vai colocar qual é o nome do animal. Nesse caso, um tigre. Qual é a reprodução desse animal? Você vai me dizer se esse animal se reproduz de forma sexuada ou assexuada. Depois você vai me dizer a fecundação dele. A fecundação dele se ocorre de forma interna ou externa. E depois você vai me dizer o desenvolvimento embrionário dele. Se ele é um animal vivíparo, ovovivíparo, ou se ele é um animal ovíparo. E isso eu quero que vocês desenvolvam essa atividade com 20 animais. Qual é o dia que vocês irão me enviar essa atividade? Se essa atividade eu passei hoje, vocês irão me entregar essa atividade por foto no privado do WhatsApp de hoje a 8, na próxima terça-feira. Se eu não estou enganado, é dia 2 de junho. Vocês irão enviar essa atividade no período da tarde. Então, vocês terão 8 dias
para fazer essa atividade aqui. Por favor, depois de meio-dia, a aula de vocês do dia 2 de junho acaba meio-dia, não é isso? Então, meio-dia, a partir de meio-dia, você já pode me enviar essa atividade pronta. Precisa ser enviada no dia que eu estou falando. Não me envie antes, por favor, porque é justamente nesse dia que eu estou de plantão para receber todas as atividades que vocês estiverem fazendo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A nossa aula de hoje finaliza por aqui. Realizem todas as atividades. Isso é muito importante para que o nosso planejamento chegue ao sucesso e não fracasse. Por favor, gente, fiquem em casa e deixem que a escola vá até você. Muito obrigado pela atenção de todos.